turmas! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do componente curricular de filosofia. Queridos, quase concluindo a unidade 2. Eu sei que vocês estão cansados, porque eu também estou, mas temos que seguir, viu? Já terminamos, iremos concluir essas aulas de conteúdo, faremos as 2 últimas aulas de revisão e vocês irão fazer a avaliação, tá? Aquela avaliação de algumas aulas desta unidade 2, certo? Para somar com a nota da unidade 1. Queridos, o objetivo maior não é só tirar nota, né? Eu sei que os estudantes ficam preocupados aí, eu quero tirar uma nota boa. Mas tirar nota não quer dizer que aprendeu todo o conteúdo, certo? Não quer dizer que aprofundou. Então, o mais importante é prestar atenção nas aulas, fazer anotações, rever, se possível, fazer outras pesquisas, certo? Assistir aí os vídeos de material complementar para auxiliar vocês, para ampliar aí sua visão, né? Seus conhecimentos nos temas que nós apresentamos. E essa aula 20 é uma aula um pouquinho maçante. Nós vamos falar da filosofia árabe. Vamos para a aula 20.1, que já vou passando para vocês os temas. A filosofia árabe. Mas, professora, é difícil essa filosofia? Não, queridos. A filosofia árabe teve fundamental importância para os conhecimentos que nós temos na atualidade também, né? Para o desenvolvimento da ciência. Vocês verão que sim. Então, nós vamos falar de 3 tópicos. A herança grega no Ocidente. Deixa eu já trazer aqui a minha canetinha. E a contribuição árabe. Vamos falar desses 2 filósofos aqui, com esses nomes diferentes. E mais 2, né? Na verdade, são 4, tá? Vamos falar de 4 filósofos aí árabes. Vamos iniciar aqui. O que é o Ocidente árabe, professora? Eu já faço essa indagação. Que é sempre importante vocês terem assim, noção do contexto geográfico, certo, estudante? Eu trouxe um mapa aí para ajudar vocês a visualizar melhor aí esse Ocidente árabe, né? Que é o conjunto de países ali do Oriente Médio, né? Na região geográfica, que é considerado, então, Ocidente, tá? Aí eu trouxe um mapa para vocês perceberem aí, muitas vezes nós até confundimos, né? O Ocidente com o Oriente, certo? Então, vamos para a tela, eu já trago o mapa para vocês. Então, o Ocidente árabe, né? Conjunto de países que compartilham ali a língua árabe, cultura, história, certo? Abrangendo até o norte da África e do Oriente Médio. Olha aqui o mapa que eu trago para vocês entenderem aí como que está dividido o Oriente do Ocidente. Observem aí esse mapa. Então, como que surgiu aí a filosofia árabe, né? Vamos falar um pouquinho então do contexto da herança grega no Ocidente cristão. Lembra que já estudamos sobre isso, da queda do Império Romano, lá por volta de 476, e a implantação do modo de produção feudal. Então, essas características aqui marcam, então, o período aí medieval, né? Com esse sistema de produção feudal, ou sistema político. Então, foi deixando a cultura greco-romana, né? Foi desaparecendo ali nesse período medieval, né? Partindo aí após a queda do Império Romano. Então, a herança cultural grega foi preservada de certa forma. Lembra que eu destaquei para vocês que os filósofos gregos, até hoje temos textos escritos, porque foi preservado aí nesse período medieval pelos filósofos, os padres, né, os filósofos medievais, e também pelos árabes, né, preservado então nos mosteiros, pelos monges, que eram os únicos letrados. Isso porque o mundo naquele período, a maioria das pessoas eram o quê? Analfabetas, elas não sabiam ler. Sobre esse mapa, essa linha vermelha aqui, divide aí o Oriente do Ocidente, mas eu tenho ele aqui mais ampliado, para vocês observarem. Aqui, esse continente que está destacado em rosa, então, é o Oriente. E o mundo árabe, né, os conjunto aí de países árabes, estão aqui,
nessa localização aqui do Oriente Médio, Ásia, parte da África também. Tem muitos muçulmanos na África. Então, essa parte em que essa linha está atravessada divide aí o Oriente do Ocidente. Por isso que sempre a gente identifica uma parte da Europa, que é o Ocidente, mas também tem uma parte que está ali na parte do Oriente, certo? E aqui, os países da América, América do Sul, América Central, América do Norte, são o Ocidente, o Novo Mundo, né? Reconhecido aí pelos europeus como o Novo Mundo. Foram continentes colonizados a partir de 1500. Muito bem, vamos voltar aqui. Vamos falar um pouco da Idade Média, né? Vamos falar. Você sabe que na Idade Média havia muitos territórios, né? Que era sistema político de reis com militares, havia também muitos nobres e vassalos, né? Que eram, sua grande maioria, analfabetos, né? Essas pessoas não estudaram, não era um período que havia um sistema de educação, a educação era nos mosteiros. Esses vassalos aqui eram pessoas que eram os trabalhadores, né? Os trabalhadores tanto do sistema feudal como dos nobres, né? Ou dos reis, ou eram militares também. Enquanto o cristianismo se espalhava aí pela Europa e se afirmava como uma religião, foi sendo abolido o quê? Os pagãos, né? Foi sendo abolido o paganismo, que eram aquelas pessoas que tinham as crenças em diversos deuses, né? Não acreditavam no cristianismo. Cristianismo, depois de Cristo, século I, foi se espalhando ali pela Europa, somente em Roma, né? Em Roma, em muitos países ali. Então, outra cultura florescia, né? Também paralela ao cristianismo. Que cultura, professora? A cultura muçulmana ali, pelo Oriente Médio, Mediterrâneo, então, no Ocidente. Então, foi se desenvolvendo a cultura muçulmana, que é um outro sistema de religião. À medida que as obras de Platão, deixa eu buscar a canetinha, as obras de Platão, como Aristóteles também, foram traduzidas e elas foram preservadas também à concepção ciência, né? A concepção de ciência greco-latina, greco-romana. Então, foi um período importante porque essas obras foram preservadas e foram feitas releituras. Novas filosofias foram surgindo a partir dessa filosofia grega. Como o saber subordinava-se aos critérios religiosos, diversos teólogos adaptaram o pensamento antigo à fé cristã. Então, essa filosofia desenvolvida, ela era com base nas crenças, né? Somente no cristianismo e também em outras crenças, como os muçulmanos, né? Ou islâmicos. Então, estudantes, são culturas totalmente diferentes ali da cultura europeia. São povos de civilizações muito, muito antigas, né? Que eles já vinham aí com muitos conflitos também, ali entre eles, né? Inclusive também com Israel, conflitos que ocorrem até hoje, né? Acredito que vocês tenham acompanhado nos jornais os conflitos, tanto pelas questões religiosas, pelas questões políticas. Então, é muito importante ter informações sobre isso. Então, que você já, desde o estudo em história, você já tem informação sobre como se desenvolveu aí os países árabes, né? Então, voltando para a tela, além de Platão e Aristóteles, a ciência medieval pouco aproveitou a herança helenística de Alexandre. Nós tivemos 2 aulas falando da era helenística de Alexandre, que foram outras filosofias com outras correntes, né, que foi desenvolvida aí nesse período, bem como as pesquisas dos árabes, né? Então, essa ciência medieval, ela pouco aproveitou, mas mesmo assim, desenvolveu ali uma filosofia cristã, uma filosofia religiosa, mas eles buscaram fundamentar com as ideias desses filósofos
filósofos como Platão e Aristóteles. A maioria das obras de Aristóteles se perdeu na Europa, mas foram preservadas no mundo árabe. Olha, se perdeu porque lá nos mosteiros eles descartavam muitos conhecimentos, né? Nesse período ali em que a igreja dominava, né? Eles descartavam a ciência, excluíam textos que eram contra as visões religiosas, né? Principalmente ao cristianismo. Só no século XIII seriam reintroduzidas na Europa através dos próprios árabes. Olha só a importância que teve a filosofia árabe, porque eles preservaram, né, e desenvolveram ali sua filosofia também com base nessa filosofia clássica. Esses históricos filósofos, esses cientistas, são, na verdade, polimatas, ou seja, estudiosos que conheceram muitas ciências. Eles traduziram as obras de Platão, olha o que eles fizeram. Traduziram as obras de Platão, Aristóteles e Plotino, criaram observatórios astronômicos, eles intensificaram estudos de óptica, geografia, geologia e meteorologia. Isso mesmo, eu vou trazer aqui, conforme cada um deles, o que eles fizeram. O que mais eles desenvolveram? Astronomia, eles aperfeiçoaram os métodos trigonométricos para os cálculos das órbitas dos planetas. Eles também introduziram no Ocidente o algarismo arábico e os criadores da álgebra. Eu fui pesquisar sobre esses algarismos, né? O sistema numérico com base aí nos algarismos arábicos, né? Para a gente conhecer. Então, é bom pesquisar. É o mesmo sistema numérico nosso. Olhem aqui para mim. O algarismo arábicos é com nosso sistema de números, né? É com base, então, nesses algarismos aí, que é a base 10. Ou seja, nós temos apenas 10 números, o qual representa todos os outros, né? Infinitamente. Então, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a base 10. Somando aí dá 10 números. E é claro que a partir das dezenas vai se juntando ali 2 números, né? Como o número 10, que é representado pelo número 1 e o 0. Certo? Então, 0 não é nada, hein? Quando ele está sozinho, tudo bem. Mas quando ele está dentro ali ele tem um valor posicional, né? Dezenas, centenas, então ele vale muito, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, olha aqui, eles também desenvolveram na medicina, divulgaram as obras de Hipócrates, né? Um filósofo que escreveu muitos conhecimentos na área da medicina, além de realizar um trabalho original de organização desses conhecimentos de medicina, de Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, um filósofo grego. Na alquimia, pela sistematização de fatos observados durante várias gerações de trabalhos de observação e experiências, eles aceleraram a passagem do ocultismo para o estudo racional e cuidadoso de minerais e metais. Olha, saíram lá daquela concepção ocultista, né? Só abstrata, e buscaram estudos racionais para os cuidados com minerais e metais. Isso já é na química, né? Desenvolvimento também na química. Então, vamos falar desses filósofos. São 4: Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena e Averroes. São 4. Trabalharam largamente com os elementos da filosofia grega, pensando a partir de uma visão islâmica, mas guardando grande originalidade e liberdade de pensamento. Então, os árabes, estudantes, eles exerceram longa e fecunda influência no continente europeu, certo? A expansão árabe foi marcada pelo islamismo, somente fundada por Maomé, né, aquele profeta Maomé,
teve no início aí do século VII. Ocorreu também em diversas regiões do Oriente Médio e por todo o norte da África, alcançando Portugal e Espanha, ali no início do século VIII. Muito bem, vamos agora conhecer um pouquinho de cada um desses filósofos árabes. Al-Kindi, olha aí, nasceu entre 801, faleceu em 872, olha aí, um tempo ainda bem ali dentro do período medieval europeu, né? Foi o primeiro filósofo do mundo muçulmano e também o primeiro a afirmar que os planetas giraram em torno do Sol, desde o oeste para leste. Olha só que interessante. E essas ideias de Al-Kindi, mais tarde, acho que no século XV, se eu não me engano, foi confirmado por um outro filósofo, que está na ponta da língua aqui, mas não sai. Que o Sol, olhem aqui para mim, que o Sol, né, antes desses estudos, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que a Terra ficava parada e o Sol girava em torno da Terra, e os astros, né? E com os estudos, né, de astronomia desses filósofos aí, árabes também, mais tarde houveram outros europeus que confirmou que não é a Terra que é o centro, e sim o Sol. Nós temos um sistema solar, onde o Sol é o centro e os planetas orbitam, né, circulam em torno do Sol. Somente a Terra, né? Nós temos aí forma bem visível de comprovar isso pelo tempo, né? O giro que a Terra dá, né? A rotação em volta do Sol, que deu em volta dela 24 horas, e em torno do Sol, um ano, né? 365 dias, mais ou menos. Certo? Então, já temos aí confirmações científicas comprovadas sobre essas ideias aqui desse filósofo. Voltando para a tela, como os outros dois sábios muçulmanos em questão, ele empenhou todas as forças da alma na conquista dos vários ramos do saber. Além de filósofo, ele também era médico, matemático, físico, químico, cosmológico e astrônomo. Olha quanta profissão, né? Quantas habilidades esse filósofo tinha. Interessante que hoje, quando você fala que estuda muito, as pessoas dizem que você está com problema, tem que fazer terapia. Não é verdade, né? Desde os nossos aí, pesquisadores, estudiosos mais antigos, todos eles tinham várias profissões. Ele escreveu sobre metafísica, lógica e ética. Descobriu-se que ele chegou a criar um vocabulário árabe ao traduzir obras filosóficas escritas em grego. Além disso, preocupou-se também em responder à questão de como o intelecto humano pode apreender a essência das coisas. Olha, lá em 800, quase no ano 900, ele se preocupava como que as pessoas desenvolviam o intelecto, né? Até hoje nós ainda não sabemos como as pessoas aprendem, tem muitas teorias, muitos estudos, os pedagogos estudam muito para aprender, né? E tem estudos na psicologia, na neurociência, porque ainda temos curiosidade como o cérebro aprende, né? Segundo ele, a inteligência conhece a essência e a transmite ao intelecto. Era o ponto de vista dele. Vamos a um próximo filósofo, Al-Farabi, 870 a 950, período de vida e morte. Ele cria uma hierarquia de inteligências, a última das quais, de acordo com ele, dá forma às coisas e as torna inteligíveis ao intelecto humano. Esse filósofo foi também especializado na ciência da lógica, da física, matemático, meteorologista, enciclopedista, estudioso da política, musicólogo e tradutor. Esse já
tão inteligente, esperto como o anterior, né? Ainda provou a existência do vácuo, inventou instrumentos musicais e escreveu 117 obras. Um dos seus livros, Ofusos ao Ricam, tornou-se referência para a filosofia europeia por vários séculos. Muito bem. Vamos então falar do próximo filósofo, Avicena. Então, queridos, é importante que vocês se atentem aí às ideias de cada um desses filósofos, não com essa preocupação de decorar, mas compreender aí o quanto esses estudiosos se dedicaram, né, aí a desenvolver várias habilidades, e tudo o que eles estudaram contribuiu para a ciência moderna, né, porque a ciência moderna ela se fundamentou também nesses textos clássicos, né? Aqui, a Avicena, 1980 a 1037. Abu Ali Hussein Ibn Abdali Ibn Sina, conhecido como Avicena. Então, melhor pronunciar só aqui esse nome dele como filósofo, né? Porque o nome dele é enorme. Nasceu na Afissana, atual Uzbequistão. Foi o mais famoso médico da antiguidade, considerado ali no período do Império Romano até o século XVI. Avicena foi aclamado no mundo islâmico e na Europa pelo seu conhecimento da medicina, filosofia, literatura e outras artes. Foi também médico, matemático, astrônomo, físico, geólogo, zoólogo e musicólogo. Eita, esse aí parece que estudou mais, né? Mais do que os outros. Propôs a hipótese de que algumas doenças seriam provocadas por corpúsculos presentes no ar e na água. Descreveu a anatomia do olho humano e o funcionamento do coração. Pesquisou diversas doenças como a diabetes, sarampo e varíola e elaborou técnicas de diagnóstico. Interessantíssimo, né? Muito interessante, tantos estudos importantes aí por esses filósofos árabes. Ele escreveu uma enciclopédia médica de 14 volumes, chamada de Cânone da Medicina. Foi o resultado de suas próprias experiências e de seus estudos e análises da antiga medicina árabe. Dos escritos de Galeno, bem como da medicina islâmica medieval. Então, ele também estudou textos aí, né, da medicina antiga, árabe, e também da medicina islâmica, desenvolvida aí no período medieval. Essa obra se tornou livro obrigatório nas escolas europeias e de ciência médica até o século XVI. É considerada uma das obras mais famosas da história da medicina. Logo, a filosofia deu uma tentativa de construir um sistema coerente e abrangente que esteja de acordo com as exigências religiosas da cultura muçulmana. O trabalho desse filósofo é frequentemente visto como parte integrante das tradições aristotélicas e neoplatônicas. Muito bem, queridos, chama a atenção de vocês. Aqui, né, são muitos textos, informações que eu preciso trazer para vocês. No caso aí eu já leio, né, de forma aí numa sequência, para que vocês entendam. Esses filósofos são muito pouco estudados, principalmente na escola, né? A gente não vai ver muito informações sobre esses estudiosos aí no nosso currículo, nos nossos livros didáticos, certo? Mas não podemos deixar de lado ou excluir, né, essas vozes, né, desses filósofos, que foram muito importantes também. Deram sequência aos estudos e, podemos dizer, até ressignificaram ou releram, né? Fizeram releituras e desenvolveram novas ideias, novas filosofias com base aí nos filósofos clássicos, né? Então é importante termos esses
essas ideias e conhecer o que foi desenvolvido tanto na cultura europeia, mas também na cultura ali do Oriente Médio, né, da cultura muçulmana. Porque muitas vezes as pessoas são vistas só por uma questão, por exemplo, pelas guerras, né? Acredito que a cultura árabe é muito vista só pela questão das guerras, dos conflitos. Não, mas também tem conhecimento, tem ciência, tem cultura, tem religião, tem história, né? São povos antigos, né? Povos também que se desenvolveram aí nesse período antigo, período medieval, e os seus estudos contribuem, sim, contribuíram para o desenvolvimento da ciência moderna, certo? Voltando, vamos estudar agora o último filósofo. Deixa eu ver se eu já trouxe ele aqui para vocês. Averroes, que é o nosso último filósofo árabe. Averroes nasceu em 1126, faleceu em 1198, um período já bem avançado aí, né, da era medieval. Ele viveu em Marrocos, né? Faz parte ali também do continente africano, né? Marrocos é bem próximo da África ali. Bom ter um mapa para a gente sempre visualizar. Olha, Averroes era médico, astrônomo, também filósofo, conservando a mente aberta, né? Conservando a mente aberta na discussão dos embates entre fé e razão. Com certeza esses filósofos tiveram muitos embates em relação à fé e razão, porque a cultura muçulmana, islâmica, ela é muito forte na questão da religião, né? Maomé, ali no Ancorão, nos estudos do Ancorão, um livro escrito que traduz aí toda a cultura ou a religião muçulmana, a religião islâmica. Então, esses países ali no Oriente Médio são muitas religiões, são muitos povos, muitas culturas que vivem ali numa mesma região. Então, vai ter muçulmano, vai ter cristãos, né? Não sei se muito declarados cristãos, né? Porque esse mundo aí islâmicos, eles não acreditam no cristianismo, né? Eles têm outro tipo de fé, né? Eles têm outras crenças. Tudo isso tem a ver com a cultura desse povo, né? Tem a ver com o que foi construído ao longo da história, né? Das suas vidas. Averroes foi um respeitado comentarista do pensamento de Aristóteles, permitindo que os teólogos do Ocidente cristão, né, os padres cristãos, entrassem em contato com sua obra. Então, ele desenvolveu excelentes reflexões aí sobre as obras de Aristóteles, né? Porque nós sabemos, assim como Aristóteles, Platão já dizia, né, um mesmo conhecimento pode ser visto de forma diferente por culturas diferentes, certo? Uma mesma questão pode ser vista de formas diferentes conforme a história de vida, a cultura, a religião. Então, eu acredito que os filósofos cristãos tiveram interesse também em saber o que Averroes traduziu aí a partir das suas leituras com as obras de Aristóteles. Foi um polímata, aquele que sabe muitas coisas, né? Poliglota é aquele que sabe muitas línguas. E polímata, aquele que sabe muitas coisas. Muçulmano, famoso por seus comentários sobre as obras de Aristóteles. Então, ele fez uma leitura aprofundada e reflexões aí sobre as obras de Aristóteles, que revitalizaram o interesse ocidental pela filosofia grega antiga. Lembrando que no período medieval, olhem aqui para mim, que no período medieval, essas obras, né, a cultura greco-romana foi deixada de lado.
prevalecia ali a cultura do sistema político feudal e cristão, né? A Igreja Católica Apostólica Romana daquela época, diferente da Igreja contemporânea. Naquele período, a Igreja dominava em vários setores da sociedade, né? A Igreja estava sempre ali ao lado do rei, ao lado ali dos nobres, né? Sempre ali, poderia até usar essa palavra, assim, conduzindo, né, essas pessoas como controlar, né, as pessoas, controlar ali a sociedade naquele período. Por quê? Porque essas pessoas não tinham conhecimento, né, não sabiam ler, eram analfabetas, né, elas não conseguiam ler o texto bíblico. Quem transmitia os textos bíblicos eram os padres, que aprenderam a ler lá nos mosteiros, né, e filósofos, né, que estudaram muito, estudaram essas obras. Então, eles tinham vários conhecimentos, várias leituras, e transmitiam para as pessoas. Logo, eles podem ali, por meio do conhecimento, controlar as pessoas. Então, foi um período das trevas em que quase não houve o desenvolvimento da ciência, da filosofia, mas ainda, né, teve pelo menos com a visão cristã e como a dos árabes também. Voltando aqui, olha, então eles também tiveram curiosidade sobre os textos dos árabes, sobre o que eles compreenderam das obras de Aristóteles, né? Então, aí que o Ocidente voltou a ter interesse pela filosofia grega, antiga, né? Voltaram a estudar os textos, então, foi aí que eles também preservaram. Ele foi um importante jurista, médico, astrônomo, filósofo, conhecido, né? Foi conhecido por sua profunda compreensão da filosofia aristotélica e seu papel na integração do pensamento islâmico com o pensamento grego. Então, ele fez aí leituras e compreensão aprofundada. Ele tentou separar fé e razão. Olha, esse filósofo, né, Averroes, ele já parte aí para algo muito importante. Quando ele separa fé e razão, já conseguimos ver aí uma ciência, né, sendo desenvolvida, para que esta tivesse, então, autonomia. Ele chegou a formular a tese que existiriam duas espécies de verdade, uma religiosa e outra filosófica. A verdade religiosa diz que Deus criou o mundo do nada. E a verdade filosófica? Que o mundo é eterno com Deus. Interessante, né? Para ele existem duas verdades, a religiosa e a filosófica. A religiosa são as crenças, né? Verdades religiosas são as crenças. Elas partem da fé, né? Da fé. Por isso que dizia que Deus criou o mundo do nada. Se a fé é que Deus é o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, logo ele vai criar um mundo, né, a partir ali de uma faísca. E a verdade filosófica? A verdade filosófica, que separada da religião, vai dizer que o mundo é coeterno com Deus. Tudo é eterno junto com Deus. Então, a filosofia, quando ela está separada da crença, dos mitos, ela vai buscar uma verdade mais racional. Então, queridos, o averroísmo, né, tiveram muitos adeptos, somente na Universidade de Paris, como eu já estava falando, mas seus seguidores, né, aquelas pessoas que estudavam os textos aí desse filósofo, foram duramente criticados devido a divergências de interpretação, sobretudo do ponto de vista religioso. Então, quando há essa junção da filosofia e religião, pode haver divergências, porque, como eu já disse para vocês, os muçulmanos têm visão diferente dos cristãos, né? E assim como também da visão religiosa dos gregos clássicos, né? Dos filósofos gregos
clássicos, principalmente num período em que eles adoravam vários deuses, né? Em que muitas explicações sobre a natureza, sobre o mundo, era por meio de mitos, né? Da mitologia ou da existência ali de vários deuses, né? A concepção deles. Então, pode dar muita divergência aí de ideias. Vamos, então, finalizar e ver um pouquinho das contribuições da filosofia desses árabes, né? Os 4 aí que nós falamos, um pouquinho da contribuição. Eles contribuíram, então, na Idade Média, para a preservação do legado cultural da Grécia Antiga e para o avanço das ciências, ou seja, das ciências já mais na frente moderna, né? É claro que aí, nesse período medieval, conseguiram também já trazer aí conceitos científicos, né, em várias áreas, como a matemática, medicina, astrologia. Feito histórico é fundamental para o desenvolvimento da ciência no Ocidente. Então, a ciência desenvolvida no Ocidente, tanto ali na Europa Ocidental, também nos países da América do Sul, América Latina, América Central, tudo que foi desenvolvido são com base nesses pensamentos, tanto dos filósofos europeus, filósofos gregos, filósofos aí árabes. Muito bem, essas são as nossas referências. Queridos, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí da filosofia árabe, né? Nós não trabalhamos, é claro, tem outros filósofos, mas trouxemos 4 aí que foram muito importantes, né, no desenvolvimento da filosofia, do conhecimento árabe, dos muçulmanos e também do islamismo. Então, essas religiões, essas culturas têm bases aí fundamentadas nessa filosofia. É claro que eles também consultaram os textos gregos, né? Assim como o Ocidente cristão. O Oriente também apreciaram aí os trabalhos de Aristóteles, de Sócrates e de Platão. Obrigado pela atenção e volto na próxima aula com a nossa revisão.